Eliminamos todos os blogs. Os nossos vídeos agora estarão disponíveis apenas no nosso canal, que passa a se chamar Na Graça de Jesus. Então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Não fique fora desta graça, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que se incomoda e não se acomoda com o pecado. A palavra de Deus diz assim, na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Honras e glórias sejam dadas àquele que vive e que reina para todo sempre, o Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor te conceda, através desta palavra, coragem e determinação, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo, sejam mais uma vez bem-vindos, meus amados irmãos, ao terceiro vídeo da série de enganos evangélicos. Você está aí assistindo a esta mensagem pela vontade e decisão do Senhor. E Deus te trouxe até esse vídeo porque Ele te ama muito, muito mais do que você pensa. E Ele tem o melhor para você. Ele não quer que você e nenhum dos filhos de Deus continue a viver no engano, a ser conduzido por pessoas ou por doutrinas que não provêm dele. Então, se você ainda não assistiu aos 2 primeiros vídeos que nós publicamos nessa série, os de números 275 e 276, nós recomendamos que você localize esses vídeos no nosso canal e assista também. Estão todos lá. Mas não fique sem as informações importantes, eu diria mais, fundamentais, para nós, evangélicos, nos desvencilharmos de todo erro que circula no meio do povo de Deus e que muitas vezes nós nem percebemos. Assista essas mensagens, meus amados irmãos, e as outras que virão também, para que vocês tenham conhecimento e possam rejeitar todo tipo de engano evangélico. Notem
que as coisas que nós falamos aqui no nosso canal e nessa série de mensagens não é qualquer igreja que fala. No trecho inicial que apresentamos, meus irmãos, da segunda carta do apóstolo Pedro, encontramos a recomendação de que, enquanto aguardamos a salvação eterna prometida pelo Senhor, nós devemos permanecer imaculados e irrepreensíveis. Isso significa, meus amados, nos mantermos firmes nas verdades de Deus, evitando todo e qualquer engano. Para isso, Pedro nos indica a todos, meus amados, vejam bem, a leitura das epístolas do apóstolo Paulo, que se encontram no Novo Testamento, logo após o livro de Atos dos Apóstolos, iniciando com a carta aos Romanos até o livro de Hebreus. Façamos isso, meus irmãos, para que não sejamos levados por ventos de doutrinas dos homens abomináveis e venhamos a decair da nossa firmeza. E ele encerra esse trecho, nosso trecho inicial, como também a sua segunda epístola, recomendando que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que mais uma vez enfatiza, meus amados, a necessidade de leitura das cartas do apóstolo Paulo, porque nelas é onde se encontra a revelação do Tratado da Graça, o nosso Evangelho, a nossa doutrina, o novo sacerdócio de Jesus e a forma como Deus quer que nós vivamos. E notem bem, meus amados, Pedro foi um apóstolo, pregador da lei de Moisés e do judaísmo. Mas, com a sabedoria dada pelo Espírito Santo do Senhor, o que ele nos recomenda, meus irmãos, não é lei nem judaísmo, mas sim a graça de Jesus. Entramos no tema de hoje, meus irmãos, esclarecendo mais um engano que permanece no meio do povo de Deus. Existe uma grande confusão, meus irmãos, entre o batismo no Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. As pessoas estão misturando e embaralhando os conceitos quando não deveriam. Primeiramente, vamos lembrar, meus irmãos, como informamos no primeiro vídeo desta série, que só existe um único batismo, segundo a palavra de Deus, que é o batismo no Espírito Santo. Mateus 3, 1. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Meus amados, mas como e quando ocorre o batismo no Espírito? A grande maioria do povo de Deus afirma que o batismo no Espírito ocorre quando as pessoas começam a falar em línguas. Meus amados, eu também vivi esse engano.
Quando eu me converti, eu passei a conviver em uma congregação que pregava a lei de Moisés e outros enganos. E onde as pessoas falavam em línguas, desfilavam pelos corredores do templo, falando em línguas. E eu, ainda sem conhecimento bíblico, era muito novo na fé, também fui convencido de que aquilo era o batismo no Espírito Santo. E como eu já havia aprendido que quem não fosse batizado não seria salvo, então a minha oração ao Senhor todos os dias era para que eu falasse em línguas. E eu dizia: Senhor, me batiza no Espírito Santo, que eu preciso ser salvo. Eu não quero ir para o inferno. E eu vivia muito assustado, meus amados, com medo, porque não conseguia falar em línguas. Mas o que eu não sabia, meus amados irmãos, é que eu já estava batizado. Depois, em outra congregação, meus irmãos, também da lei, certo dia realizaram um retiro que denominaram Encontro com Deus. Notem, meus amados, que hoje, com o conhecimento adquirido de Deus e das Escrituras, eu acho que o nome mais adequado para aquele evento seria Encontro com o Engano. Então, reuniam as pessoas no salão, somente os irmãos que já haviam sido batizados nas águas, e diziam: agora nós vamos batizar vocês no Espírito Santo. Comecem a falar em línguas, vão enrolando a língua até conseguir. Aí nós, sem conhecimento, obedecíamos, enrolávamos a língua, balbuciando qualquer coisa. E aí vinha um dos líderes e dizia: olha, você já está quase batizado, continua um pouco mais, que daqui a pouco você consegue. Meus amados, são tantos enganos que se vê por aí, que uma pessoa de Deus que não consegue ler a Bíblia, fatalmente vai estar sendo conduzida para longe da verdade. É muito triste, meus amados, ver os irmãos sendo enganados e pensando que estão no caminho certo. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não pode haver dúvidas, meus amados irmãos, com relação a esse trecho que acabamos de apresentar, que Jesus se referia ao batismo do Espírito e não ao batismo das águas. As pessoas sem conhecimento vão afirmar que é o batismo nas águas, porque Jesus se batizou nas águas. Mas obviamente não é, meus irmãos. Jesus se batizou nas águas porque ele era judeu. Ele queria seguir a tradição judaica. Agora, o próprio Deus, o Senhor, ele fala em um único batismo. Mas isso já foi tratado, meus amados, no primeiro vídeo dessa série e em tantos outros do nosso canal. Nesse vídeo presente, o engano que nós queremos desfazer é com relação ao batismo no Espírito e os dons do Espírito Santo. Compreendamos, meus irmãos, que Deus nos dá dons variados segundo a sua vontade, todos para podermos realizar a sua obra com amor e perfeição. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios,
no seu capítulo 12, ele se refere à manifestação do Espírito que é dada a cada um para o que for útil. O que o apóstolo está querendo dizer, meus amados, é que Deus distribui os dons a cada pessoa da forma como Ele quer. E quando o apóstolo exemplifica os tipos de dons, ele inclui a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Bem, meus amados, a variedade de línguas é o dom de falar em línguas estranhas, enquanto que a interpretação dessas línguas já é outro dom. Então, que não haja dúvida, meus amados, de que a habilidade de falar em línguas, o que as pessoas chamam de linguagem dos anjos, é um dom de Deus, concedido pelo seu Espírito Santo. E não é o batismo no Espírito Santo. Dom do Espírito e batismo no Espírito, meus amados, são coisas diferentes, ainda que as duas coisas se originem do mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele recomenda que não sejamos ignorantes acerca dos dons espirituais e que todos provêm do Senhor. Essa palavra ignorantes, meus amados, provém do verbo ignorar, ou seja, desconhecer. Então, o que ele está dizendo é que não podemos ficar sem o conhecimento da verdade a respeito dos dons espirituais. Então, entre outras coisas, meus amados, não podemos confundir os dons do Espírito com o batismo do Espírito. Depois, no segundo trecho, que iremos apresentar na sequência, ainda na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele se refere de novo à variedade de línguas como sendo um dom do Espírito. Ele não diz que é batismo. 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores,
depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Agora, meus amados, vejam que interessante o alerta que o apóstolo nos faz na mesma carta aos Coríntios, nos trechos que vamos apresentar a seguir. Ele declara que para falar em línguas em público é preciso ter também o dom de interpretar o que se fala, ou ter presente alguém que possua esse dom da interpretação. Desse modo, meus irmãos, o fato de andar se exibindo em público, falando em línguas, não é recomendado pelo Senhor, já que não edifica aos ouvintes, porque ninguém compreende o que está sendo dito. Quando não houver um intérprete, a pessoa deve falar em línguas, sim, mas apenas entre ele ou ela e Deus, e não para o público. Isso significa, meus amados, em outras palavras, que Deus não nos concede dons para alimentar a nossa vaidade ou soberba. E o apóstolo, inspirado pelo Senhor, nos recomenda que usemos os dons apenas para a edificação da Igreja de Cristo e que prefiramos sempre o dom da profecia. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque, se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Meus irmãos, já no livro de Hebreus, a recomendação do escritor, que é provavelmente também o apóstolo Paulo, é para abandonarmos os rudimentos da doutrina e prosseguirmos para a perfeição, abandonando as obras mortas. E entre essas obras mortas, ele cita a imposição das mãos e a doutrina dos batismos. Naturalmente, meus amados irmãos, ele agora se refere ao batismo nas águas, porque ninguém, nenhum homem, pode condenar as obras realizadas por Deus, e o batismo no Espírito que faz é o Senhor. E ele adverte que essas coisas, essas obras mortas, meus irmãos, nós faremos apenas se e quando Deus permitir. E vejam, meus amados, a gravidade da situação. Ele afirma que os que se dedicam a essas obras mortas
naturalmente, sem a orientação e a solicitação do Senhor, essas pessoas crucificam de novo a Jesus e os põem ao vitupério, ou seja, negam a Jesus, desacatam e desrespeitam o Senhor, que deu a sua vida em sacrifício único e eterno, para que nós não tenhamos mais que oferecer sacrifícios carnais. E ele encerra esse trecho, meus amados, dizendo que Deus espera coisas melhores da nossa parte, coisas que edifiquem a nossa salvação, coisas mais sábias do que a realização de obras mortas. Essas obras, meus amados, que morreram junto com a lei de Moisés. Hebreus 6, 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os põem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Louvado seja o Senhor. Muito bem, meus amados irmãos. Já falamos do engano, do batismo nas águas e da realidade dos dons do Espírito Santo. Mas então, o que é o batismo do Espírito Santo? Se não é o fato de falar em línguas, como e quando ele ocorre? Pois bem, meus amados irmãos, o batismo do Espírito Santo, meus amados, prestem muita atenção, ocorre no momento em que confessamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. No momento em que nos convertemos e passamos a viver para Jesus. É nesse momento, meus amados, que nós começamos a morrer para o velho homem e iniciamos o nascimento para o novo homem. Porque é nesse momento que o Espírito Santo do Senhor passa a habitar corporalmente em nós. E é Ele quem faz essa obra. Não é a água da piscina ou do lago. E notem, meus amados, que essa transição do velho homem para o novo homem não ocorre no estalar de dedos ou num passe de mágica. Você já viu alguém descer as águas e sair transformado num novo homem? Eu nunca vi. Eu só vejo sair pessoas molhadas. O resto não muda nada. Pessoas continuam a pecar da mesma forma, a errar da mesma forma. E que novo homem é esse?
batismo nas águas é um engano, é uma mentira. Um dia, meus amados, um irmão me ofendeu pela internet e até me ameaçou quando eu disse isso, que o batismo nas águas era uma heresia. E eu creio que se ele estivesse próximo, teria até tentado me agredir. Mas aí eu, com a calma, a mansidão concedida pelo Senhor, eu lhe perguntei: meu amado, onde está a mansidão e a sabedoria do novo homem? Notem, meus amados, que na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no trecho que vamos apresentar a seguir, ele diz claramente que quem não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse não é de Jesus. Então, meus amados, por conseguinte, fica claro que quem é de Jesus tem o Espírito Santo. E é no momento em que entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus que nos tornamos o templo do Espírito Santo de Deus. Eis aí, meus amados, revelado o mistério do batismo no Espírito Santo. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Na mesma carta aos Romanos, meus irmãos, o apóstolo reforça ainda o conceito de que nós somos batizados em Jesus Cristo na sua morte e que crucificamos ao velho homem com ele na sua morte e que ressuscitamos com ele na sua ressurreição. Então, meus amados irmãos, não são as águas que fazem morrer o velho homem e nascer o novo homem. É o Espírito Santo de Deus, através da nossa fé no sangue de Jesus Cristo. Agora, meus amados irmãos, atribuir às águas do batismo mais poder do que o sangue de Jesus é um engano, uma heresia e é pecado. Romanos 6, 3. Ou não sabeis que todos, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Louvado seja o Senhor. Bem, que não haja mais dúvidas, meus amados irmãos, sobre a inutilidade do batismo nas águas, sobre a bênção dos dons do Espírito e sobre a verdade do batismo do Espírito Santo. Agora, um detalhe. Meus amados, pode ser que o Espírito Santo, quando venha morar em nós, já nos libere alguns dos dons que ele traz consigo
inclusive o dom de falar em línguas. O outro problema que queremos apresentar no vídeo de hoje, meus amados irmãos, e que também diz respeito ao Espírito Santo de Deus, é a tendência que tem as pessoas de Deus de responsabilizar o Espírito Santo pelos seus atos. É óbvio, meus irmãos, que isso é um pecado. E como Jesus nos deixou dito no livro de Marcos, no trecho bíblico que vamos apresentar a seguir, todos os pecados ou blasfêmia serão perdoados, naturalmente, mediante o arrependimento. Mas a pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoada e será transformada em réu do juízo eterno. Marcos 3, 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Olha o perigo, meus amados irmãos. Jesus disse isso, meus amados, porque os escribas blasfemaram contra o Espírito Santo, alegando que ele, o Senhor, tinha um espírito imundo. Então, com isso aprendemos que confundir o Espírito de Deus com o espírito de demônios é um pecado imperdoável. Mas qual seria a gravidade, meus amados, de caluniar o Espírito Santo de Deus, atribuindo a ele o que não lhe corresponde? Nós não sabemos, meus amados. Mas, não obstante, temos muita gente, eu diria, muitíssimos irmãos, culpando o Espírito Santo de Deus pelas suas decisões pessoais, oriundas da sua própria cabeça e dos seus próprios desejos. Você quer um exemplo? Eu duvido que você nunca tenha ouvido um irmão se aproximar de você alegando que tem um recado do Espírito Santo para você. São as profetadas, meus amados, que tomaram conta do meio evangélico. Nota que quando o apóstolo Paulo recomendou preferirmos o dom da profecia, como vimos recentemente, não foi para usarmos falsas profecias, meus irmãos. Foi para entregarmos mensagens confirmadas que procederam do Senhor, ou profecias já constantes da Bíblia. As pessoas, meus amados, ao invés de cuidar da própria vida, procuram cuidar das vidas dos irmãos. Aí dão as suas sugestões pessoais, mas põe a culpa no Espírito Santo. Mas cuidado, meus amados, profecias existem, naturalmente as verdadeiras, não as falsas. Mas quando a profecia é verdadeira, meus amados irmãos, imediatamente o Espírito Santo nos avisa, nos sinaliza e nos indica que podemos receber. Não acontece com você? Comigo acontece. Então, meus amados, precisamos estar atentos à voz de Deus, mas conscientes de que, nos dias de hoje, fora da Bíblia,
Deus só manda mensagens por terceiros em casos extraordinários. No livro de João, a palavra de Deus nos adverte a respeito dos falsos profetas e entre eles o anticristo. No livro de Marcos, Jesus nos previne contra os falsos cristos e falsos profetas que surgirão, fazendo grandes prodígios, sinais e milagres para tentar enganar até mesmo os escolhidos de Deus. Sim, meus amados, até mesmo milagres. Não podemos nos esquecer de que no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, os sábios e encantadores de Faraó repetiram os mesmos milagres realizados por Moisés e Arão. Mas com um detalhe: o milagre de Moisés engoliu o milagre dos encantadores. No livro de Deuteronômio, meus amados, o Senhor nos revela que quem fizer falsa profecia no nome do Senhor morrerá. E ainda nos ensina como identificar os falsos profetas. É muito simples, meus irmãos. A profecia que não se cumpre não provém de Deus. Não tenhamos temor desse profeta. 1 de João 4, 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Marcos 13, 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Meus amados, outro dos enganos que envolvem o Espírito Santo de Deus diz respeito às ordenações que se fazem nas congregações. Muitos irmãos vivem buscando ordenações, mas o fato é, meus amados, que existe muita carnalidade e muita vaidade entre o povo de Deus. E quando sai uma ordenação, meus irmãos, normalmente ela chega com uma justificativa. O Espírito Santo nos indicou essa pessoa para esse cargo. Meus amados, é como se tivessem usado Urim e Tumim.
tempo revela a verdade que aquela não foi uma indicação do Espírito Santo. Meus amados, mais uma vez, não atribuamos ao Espírito de Deus o que não lhe corresponde. Não envolvamos o Espírito Santo em mentiras, porque isso não é coisa de Deus e não agrada a Deus. E a decorrência natural desse engano, meus amados, é mais outro engano. É engano sobre engano. Se instala dentro da congregação um clima de mal-estar, porque as pessoas se frustram e se desiludem, e algumas deixam a congregação e outras até abandonam o Senhor, porque não receberam a ordenação esperada. Meus amados, prestem atenção, em nome de Jesus, só espera por ordenação humana quem está servindo ao homem. Quem está a serviço de Deus conta apenas com a ordenação divina. A ordenação humana, meus irmãos, é falha, normalmente fundamentada em aspectos políticos e restrita às pessoas que caíram no agrado do pastor. Mas aí eu lhe pergunto, onde está Deus nisso? Lembre-se, meus irmãos, que Davi, quando foi ordenado como rei, ele foi a última opção humana. Mas ele era o escolhido de Deus. Deixemos a vaidade, meus irmãos. Busquemos a ordenação de Deus, a ordenação verdadeira. Afinal, é o Senhor quem nos chama, nos concede os dons, nos capacita, nos encoraja, nos conduz e nos acompanha através dos desafios da vida. Não é o pastor. E mais, meus irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E ainda mais, meus irmãos, vaidades, políticas, mentiras, humanidade e engano, carnalidade, são coisas que não deveriam existir na casa de Deus, mas infelizmente existem. Seja espiritual, meu amado irmão, minha amada irmã, faça sempre o seu melhor, mas faça para o Senhor e espere reconhecimento apenas dele. Eclesiastes 1:2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. 1 de Samuel 16:10. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Louvado seja o Senhor. Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meus amados irmãos, provavelmente vocês também já viram algum irmão que recebeu uma ordenação e no dia seguinte levantou o seu nariz e deixou de falar até mesmo com aqueles com quem ele sempre se relacionou, se julgando mais importante do que todos. Meus amados, essa é uma forte indicação de que essa ordenação não veio de Deus. O Senhor, que sonda os nossos corações e prova os nossos rins, jamais ordenaria uma pessoa com esse tipo de atitude, com soberba. O Deus que não faz acepção de pessoas também não aceita que nós façamos. Certamente, você também já testemunhou vários obreiros da casa de Deus serem ordenados a pastores, por exemplo, ou algum cargo superior, e depois de algum tempo ficar evidente que a pessoa não tinha condições de assumir aquela responsabilidade. E nesse caso, meus amados, a casa de Deus perdeu um obreiro eficiente e ganhou um mau pastor. Ou seja, perdeu duas vezes. Isso não é de Deus. Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Meus amados, todos sabemos que não existe igreja perfeita neste mundo. Mas mesmo tendo a consciência de que nunca seremos perfeitos nesta vida, meus amados, nós temos que buscar a perfeição, porque essa é a vontade de Deus, que nós sejamos santos e perfeitos. A única forma de podermos evitar os enganos, meus amados, é através da leitura bíblica, para adquirirmos o conhecimento da palavra de Deus e a oração ao Senhor durante todo o tempo. E o hábito de manter os nossos ouvidos atentos à voz de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, meus amados, quem está realmente convertido, está batizado no Espírito Santo, e está permanente conectado com o Senhor e com a sua palavra, esse não pode ser enganado. Uma das causas, meus amados, porque as pessoas não adquirem o hábito de ler a Bíblia, está na própria igreja de Deus. Eu participei de uma congregação que, quando uma pessoa se convertia a Jesus, então os oficiais do templo lhe davam as orientações iniciais e normalmente a pessoa perguntava sobre como realizar a leitura bíblica. Então, meus irmãos, um deles dizia: olha, começa pelo Novo Testamento. Aí vinha um outro e dizia: leia os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, que já é o suficiente. Mas aí se aproximava um outro e dizia: faz uma coisa, leia apenas o livro de João, que você vai ter uma boa noção da Bíblia. Meus amados, nós não podemos minimizar
a necessidade da leitura bíblica integral e regular para o conhecimento do nosso Deus apenas para sermos agradáveis a alguém. É por isso, meus amados, que as pessoas não conhecem e nem sabem da existência da graça de Jesus. As pessoas estão sendo mal orientadas, vivem no judaísmo ao invés do cristianismo, porque estão sendo conduzidas por quem não tem conhecimento. Ou, em alguns casos, meus amados, como a própria Bíblia diz, por alguém que está mal intencionado. Não podemos conhecer a Deus lendo apenas um livro da Bíblia, meus irmãos, e desconsiderando os outros 65. No livro de Apocalipse, no trecho que vemos aí abaixo, meus amados, temos a proibição da retirada de quaisquer palavras do livro da profecia, da Bíblia, sob pena do Senhor tirar dessa pessoa as suas promessas. Mas ocorre, meus amados, que as pessoas não estão tirando palavras apenas, mas livros inteiros da Bíblia. Agora, meus amados, quando o Senhor diz que retirará a parte do livro da vida e da cidade santa dessas pessoas, está naturalmente se referindo aos vasos criados para a desonra, aqueles que não alcançarão a salvação, já que quem é de Deus, meus amados, não retira uma única vírgula de toda a Bíblia, porque compreende que por alguma razão o Senhor a colocou ali. Meus amados irmãos, queria continuar falando muito mais, mas o tempo não me permite. A mensagem de hoje chega ao fim, mas o assunto ainda não. Já estamos preparando a mensagem seguinte sobre esse assunto. O que queremos deixar aqui para os irmãos é essa orientação. Sejamos tementes a Deus e busquemos a cada dia mais o conhecimento do Senhor. Meus amados, nós já somos abençoados com o crente Abraão, mas que o Senhor te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, ainda mais. Que Ele te guarde de todos os males e enganos do mundo. Essa é a nossa oração para a tua vida. Louvado seja o nosso Senhor. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, meu amado irmão, minha amada irmã, e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saindo do engano.
amando e honrando ao Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.